E após sair desse monte de perigos, vocês conseguem escalar a montanha e veem finalmente as fazendas. O sol poente banhando em dourado aqueles campos, e isso até acalma o coração de Clebinho bate-frouxo. Não, mas por que assim? Como por quê? Você foi criado numa fazenda, né? Não, pô, sou de Osasco. Não, teu personagem doido. Oxi, você escreveu BG e não sabe de onde você é? O que você tá fazendo? O que é BG mesmo? Backstory, background, BG... Não importa como é que você chama, né? Mas já aconteceu de você se perguntar, tipo... Por que eu tô escrevendo essa merda aqui? Eu vou botar o chat GPT pra fazer essa bosta aí. Ah, já vou botar até pra fazer 15 páginas, pra parecer que eu fiz até com muita vontade. Se isso aconteceu com você, não devia. O BG, o backstory, o background... Ele é a maneira mais fácil do mestre pegar o jogador, botar o brilho no olho dele. Você pega o cara e coloca ele imerso na história. Ele vai querer, ele vai despertar aquele sentimento de eu quero fazer, eu quero acontecer. Mas em muitas vezes acaba que você percebe que as pessoas não sentem o poder do BG. Por que isso é importante? Beleza, você tá jogando uma aventura completamente de zoeira, você tá jogando uma one shot, estão tomando uma cerveja, comendo churrasco, o dado nem é, o jogo nem é a principal coisa que tá acontecendo ali. Aí beleza, não tem muito pra que fazer também um BG. Pode ter o cara lá jogando de... Não, o meu personagem ele tem amnésia, ele não tem BG. É o clássico, né? Ah, mas é legal e importante que o meu jogador ele tenha noção de por onde as quais cicatrizes despertaram-se em seu personagem. Cara, vamos ser sinceros, você vai jogar 2, 3 horas, o cara precisa mesmo... Ele pode pegar qualquer coisa, ele pode usar um clichê, ele pode pegar um personagem que já existe. Tá, o meu personagem ele era casado, aí a mulher dele ficou doente. E antes de morrer, a última coisa que ela deixou pra ele foi um cachorro. Aí uns loucos entraram na minha casa, roubaram meu carro e mataram meu cachorro. E aí agora meu personagem só usa terno, pistola, é bom de luta e mata todo mundo que tiver relacionado aí com a morte do meu cachorro. Nossa, você pensou nisso agora? Não, né, pô? Tô planejando aqui, ó, um tempão. Mas agora, você vai jogar uma campanha grande. O seu jogador ele vai ter um engajamento com aquele personagem. Ele vai ver esse cara evoluir, vai ver esse cara enfrentar desafios, passar por arcos onde ele vai se resolver como uma pessoa. Ele vai evoluir, passar de level, a ficha dele vai aumentar números, ele vai conseguir novos itens. Aí nesse caso, até para enriquecer essa experiência, é bom ter um BG. Enriquecer a experiência? Que frescura, meu parceiro. Cara, se você levar pra esse lado, tudo é frescura. Você não vai então interpretar seu personagem? Ou se alguém da mesa interpretar um mago, gnomo, que tem mania de limpeza, você vai ficar, ai, que frescão velho. Não, né? Então sim, uma mesa sem BG é uma mesa inferior, ponto. É cheio de debater a importância do BG, tá? Se você chegou até aqui, você sabe que é importante e você veio aqui descobrir, tá, mas como é que você contribui com isso? Então, eu vou te dar algumas dicas de como você pegar o BG dos seus personagens e fazer coisas mais interessantes, aumentar o engajamento, o brilho no olho deles durante a sua aventura. Bom, 4 dicas bem simples, da mais simples até a mais complicadinha, tá? Em primeiro lugar, e talvez a mais fácil, combates. Vamos dizer que um dos seus jogadores colocou na história dele que a minha família foi destruída por uma facção muito específica de ladinos que matou todo mundo e acabei vivo. Um exemplo. E aí, no decorrer da campanha, você tá vendo ali que o pessoal tá viajando, a movimentação tá pedindo um combate, você fala, bom, então vamos ver se eles vão ser atacados aqui por um bandido na estrada. Rola um dado. Vão ser atacados por bandidos na estrada. E se esses bandidos da estrada fizerem parte exatamente daquela facção que estava no BG do jogador? Entendeu? Essa dica é uma das mais simples porque, até para deixar bem claro, não precisa ser, nossa, eu vou virar minha aventura na direção desse cara. Não, é um simples combate. É ter um simples detalhe ali a mais, olha, eles são ladinos e você reconhece o emblema na roupa deles, o pingente que eles carregam, sei lá. Eles fazem parte daquela facção que você odeia. E é isso, não precisa desenrolar para mais nada. É só que, nesse momento, o cara vai pegar fogo. Ele vai falar, ele vai lutar com fúria, ele vai querer
poxa, você colocou algo especial pra ele ali. Ele vai sentir, vai devolver com emoção também. Nessa você aumentou o engajamento, fez ele mergulhar no personagem, botou um brilho nos olhos do jogador, que vai falar, caramba, ó minha história aí, galera, na cabeça dele, ou diretamente pra todo mundo ouvir mesmo. E ao mesmo tempo você não mexeu só com o jogador, você mexeu também com o personagem. Aquele cara tá muito mais brabo agora. Bom, a segunda mais fácil é itens. Bom, essa também bem simplesinha, né? Vamos dizer que na história do seu jogador ele coloca que ele tá procurando pela espada perdida do templo dele, ou em algum momento ali da história dele, uma coisa mais sutil. Em algum momento da história dele ele colocou que uma adaga muito estranha matou a mãe dele, ele nunca descobriu de quem era essa adaga. Ou sei lá, ele viu uma vez um item mágico que aprisionou a alma de alguém que ele pouco se importa e só chamou a atenção aquele item mágico ali. No BG o cara pode especificar muita coisa estranha. Bom, e aí você troca um item que seria uma recompensa de um tesouro, ou de um combate, ou de uma masmorra, e coloca isso no lugar. Se for uma aventura pronta, tá dizendo lá uma espada tal, bom, vai ser a espada do pai dele. Sabe nem como foi para ali, e você matou a única pessoa que saberia te dizer, ou sei lá, você pode levar isso pra onde for. Lembrando que, novamente, não precisa, nesse momento, a história se voltar para aquele cara, né? Pode ser só uma referência. Lembra aquela vez, aquela moeda que aprisionou uma alma de alguém que você nem conhecia? Você vê outra muito semelhante, talvez até da mesma pessoa. Bom, um exemplo prático para ilustrar. Tem um jogador que em uma das mesas, ele fez uma raça de sapo, não vou saber o nome, eu realmente esqueci o nome dessa raça. Mas ele é uma raça pequena, então ele, na fila dele, descobriu que tinha um espelho, que eles meio que cultuavam, né? Ele tinha ali uma certa interação com esse espelho, era um espelho mágico. Um dia um pirata veio, roubou esse espelho, e aí esse personagem está se aventurando pelo mundo para descobrir onde está esse espelho. Uma das maneiras que eu coloquei para engajar mais esse personagem era que, olha, você acabou encontrando realmente um espelho. Você sente que esse espelho, você tem uma ligação com ele. E aí ele fala, mas não é do mesmo formato. E ele acaba descobrindo que o espelho que ele tinha na vila dele é um fragmento de um espelho muito maior. Então ele ainda está procurando o espelho que estava na vila dele e todas as outras partes para montar esse mosaico de espelhos, né? E isso acaba sendo um motivador para ele, né? Sempre que existe um boato de alguém que tem algum espelho, o personagem entra no modo, vamos então, é essa missão que a gente quer, vamos por aí, né? Ou alguém fala, olha, eu tenho um pedaço desse espelho e posso te dar se você fizer algo por mim. Você acaba conseguindo fazer com que, justificadamente, na história, o interesse daquele personagem é genuíno, e isso acaba trazendo para o jogador também. Bom, essa é a terceira e ela vai requerer um pouquinho mais de você, que é uma side quest. Bom, você vai precisar escrever, você vai precisar pensar, você vai precisar ter uma ideia, mas vai requerer um pouquinho mais de mastigação mental aí para você. E essa pode ser uma side quest ligada diretamente ou não tão diretamente ao BG do personagem. Digamos que ele escreveu no BG dele que, não sei, deixou algo inconcluído, algo incompleto, um círculo para se fechar. Você vai se aproveitar exatamente disso. Vai pegar isso e vai desenvolver uma side quest em torno disso. Você vai mudar o caminho da missão principal por alguns momentos, por algumas sessões, e depois você volta. Isso é bom até para quando tá maçante o caminho principal, né? Quando o pessoal, não é bem maçante a palavra, mas é quando o pessoal tá tipo monótono. Quando algo especial, quando quebra a expectativa, o pessoal fala, estranho, vamos ver o que é isso aí. Pode ser legal. E quando eu falo algo não diretamente ligado, é quando o BG daquele cara vai fazendo ele tomar algumas ações que vão gerar consequências, né? Essa sidequest vai estar ligada a algo que aconteceu, porque outra coisa aconteceu, né? E desencadeia em uma sidequest que, se não tivesse aquilo na história daquele personagem, tudo isso não teria acontecido. Isso pode ser um pouco mais fácil se você tiver em um mundo que é seu, né? Você só muda a rota, mas em uma aventura pré-pronta, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes ela pede que o personagem esteja em certo nível. Se você desvia, eles combatem, lutam, resolvem, viajam, depois voltam para a main quest, a quest principal, a história principal, talvez os inimigos estejam bem fracos. Eles passaram 2, 3 levels e aquele combate você vai ter que reajustar ou fazer um novo, ou alguma outra solução cabível.
E até, né, se essa sessão pré-pronta tiver um tom e a história de vida daquele personagem tiver em um outro tom, né? Mas se você viu aquele meu vídeo sobre sessão 0, você viu lá que tem uma maneira de você ajudar os seus jogadores a criarem personagens que vão casar com o seu mundo, ou mudar a aventura. E eu vou dar outro exemplo aqui para ficar prático também. Tá, um dos jogadores ele era o famoso perdi a memória, né? O clichê de BG, eu perdi minha memória. Mas, nesse caso específico, a gente ia recobrando a memória dele, né? Isso até é uma outra forma de você, uma dica não inclusa, né? Quando a pessoa não tem a memória, você ajuda ela a recobrar a memória. Você vai também trazer a atenção dele pro jogo. Tá, ele era o famoso eu perdi a memória e de vez em quando ele tinha uns flashbacks que acabavam guiando ele pra onde eu queria. Novamente trazendo para a primeira dica, em uma batalha que era travada por causa de algum flashback que ele teve, ele acabou salvando, né, lutando para salvar um grupo que estava preso dentro de uma masmorra. Nesse grupo tinha alguns trogs, né, trogloditas. E os jogadores haviam percebido que nessa masmorra, que era bem grande, tinha vários grupos de trogloditas. E eles tiveram que lutar várias vezes com eles. Então eles meio que tentaram negociar ou conversar com esses trogloditas. Só um jogador falava a língua desses trogloditas e não era o amnésico. O amnésico não falava a língua dos trogloditas. Mas esse jogador que falava, falou, olha, a gente precisa passar por aqui e a gente quer que você abençoe a gente para passar aqui por onde a gente quiser. E o troglodita lá, chefe da tribo, falou, olha, beleza, eu libero vocês passar, mas eu quero algo em troca. O único que falava, obviamente que nenhum dos outros estavam entendendo essa negociação, ele disse, aí o que a gente pode fazer é, você viu que aquele bárbaro é um exímio combatente, o amnésico. O Trog, beleza. Ele fala, olha, você casa sua filha com ele. E aí, é claro, o seu grupo tem que ser um grupo muito maduro, né? Porque isso pode gerar uma grande briga. Mas se você sente que existe uma liberdade para isso acontecer, se no momento em que a pessoa der uma ideia muito bizarra, todo mundo deu risada, né? Não tem pra que você cortar, você pode deixar acontecer. Muita história legal pode surgir daí. Obviamente, se você percebeu que o jogador ficou extremamente desconfortável, você corta aí. Fala, você corta o jogador que tá dando a ideia. Fala, não, cara, isso aí é sacanagem. Mas não foi o caso, né? O jogador, o tradutor falou, olha, a gente conseguiu, né? Deu tudo certo, a gente só vai precisar fazer umas coisas aqui pra eles. E o amnésico falou, que legal, vamos lá fazer essas coisas pra eles. E acontece que o amnésico e todo o grupo passou algumas sessões preparando um casamento, sem ele mesmo saber que ele ia casar. E tinham várias mini sidequests, né? Eles tinham que conseguir comida, eles tinham que conseguir arrumar uma festa, o padrinho de casamento. Eles tiveram até que ajudar a trazer a tia da noiva que estava sendo possuída por um demônio em uma cidade próxima. Teve muita coisa. E esse foi legal, eles estavam em uma cidade masmorra, uma dungeon enorme, né? Onde a gente tinha feito um mapa bem grande, onde certos pedaços dessa masmorra eram cidades, né? Mas nessa emoção de lutar, cada esquina que vira, né? Isso é um exagero, eles criaram uma situação completamente fora dessa coisa toda que eu havia planejado e foi extremamente engraçado, divertido. Deu uma quebra nessa sidequest, deu uma quebra na tensão e, sabe, eles se sentem criadores junto com a história, né? O meu personagem teve esse problema que deu um flashback, me fez resgatar um grupo de trogloditas e aí dobrou para uma esquina completamente maluca, né? Isso ajuda eles a criar uma história única, uma história deles. Quarta e última, e essa é extremamente difícil. Mentira, né? Extremamente difícil, mas vai exigir, é a que mais exige de você. Fazer uma aventura inteira baseada no BG dos personagens. Certo, você vai pedir para todo mundo escrever. Você segue os passos da sessão 0, novamente falando desse vídeo, porque vai te ajudar bastante a colocar todo mundo na mesma página, né? E aí cada um escreve ali a sua história e você cria conexões entre elas, né? Vou te dar duas opções, ou você cria conexões entre elas, para que você consiga criar um plot que passe pela história de todo mundo, de uma forma bem completa, tipo, você colocou isso, vai ter isso, você colocou aquilo, vai ter aquilo. Ou você cria uma história principal e conecta eles à sua história.
é um pouco mais fácil assim, né? Não necessariamente você vai ter que falar, esse cara, lembra que tu botou na sua história que você perdeu seu pai? Lembra que você botou na sua história que você perdeu seu filho? Esse aqui é o seu filho, não precisa ser extremamente conectado. Mas liga alguns pontos. Se um cara fala, olha, a organização X matou minha família, e outro cara fala que é a Y, fala a verdade, no decorrer da aventura, na verdade as duas eram a mesma organização, eles só usam nomes diferentes em regiões diferentes. Sei lá. Inclusive, nessa campanha do jogador que está procurando pedaços dos espelhos, é exatamente assim, né? A gente está jogando ela atualmente e todos escreveram as histórias, e aí eu já tinha uma história principal e eu comecei a conectar as histórias deles. E muitos ainda não teve 10 sessões, nem isso. Teve, sei lá, umas 5. E muitos ainda não viram como eles estão conectados, mas tem vilões que estão conectados com a história dele, tem coisas, acontecimentos que se conectam diretamente à história deles. Eu dei muita sorte, porque todo mundo me entregou os BGs, eu falei, nossa, tá muito fácil. Tá muito fácil de conectar com a história. Mas, no seu caso, pode não ser esse, e ficou um pouco complicado de conectar com a sua história. Mas cara, confia em mim, qualquer coisa pode se conectar com qualquer coisa. Pode ser maçante, pode ser pensativo, mas qualquer coisa dá pra conectar com qualquer coisa. Principalmente se você seguir os passos da sessão. Bom, é isso, time. Eu espero que tenha ficado entendível. Eu pretendo fazer uma parte 2 com algumas dicas a mais. E já em como ajudar o seu jogador a fazer o background deles. E até em dicas que você pode dar de tipo, olha, se você fizer isso, isso e aquilo, você vai conseguir ter um background legalzinho e que eu posso usar. Enfim. Bom, é isso. Até a próxima.